Amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso é por causa da eleição que vocês estão desanimados desse jeito? É melhor nem falar, né? Ai, Jesus, nós só podemos orar, irmãos, orar e clamar, né? Eu acho engraçado que toda manhã a Samanta fala assim: vamos ouvir o nosso pastor Robson Júnior. Júnior que não é Júnior, né? Mas aí o Espírito Santo, na hora que eu pensei isso, Júnior que não é Júnior, olha só o que o Espírito Santo falou no meu coração assim: você é meu Júnior, é meu filho. Irmãos, olha, que coisa, né? Na hora, Aí eu falei, agora tem que falar, né? Deus falou comigo, tem que falar com vocês. Irmãos, e é exatamente sobre tratamento com o filho, com a filha, que Deus quer falar conosco aqui nessa manhã. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 4. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Eu vou ler na Corrigida Fiel, tá, Miguel? Efésios capítulo 4. Mas o Miguel é expert em achar a referência e a Bíblia que a gente está lendo. Ele percebe aqui, ele já muda lá e acha. Eu fico impressionado com o trabalho do Miguel com a gente aí. Parabéns, Miguel. Quer dizer, muitos bens, né? Parabéns não, né? Efésios capítulo 4, versos 10 a 16. Podemos? Diz assim, olha: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé. E aqui não é qualquer um chegar, até que todos cheguemos à unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, e a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Amém. Podem sentar, por gentileza. Portanto, o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ministra à igreja de Éfeso, por meio desta carta lhes enviada, tratando de um processo de crescimento, que é um processo de crescimento espiritual. Esse processo de crescimento espiritual, eu estou denominando como maturação espiritual. É um processo de amadurecimento. É o que nós vamos compartilhar aqui nessa manhã. Maturação espiritual. A maturação espiritual ou melhor, a maturação comum, né? É o processo natural do crescimento. Ou seja, qualquer criatura, ser, naturalmente ele nasce, vai multiplicando as células, cresce e amadurece.
a parte final a gente não gosta de muito falar, né? Depois vai apodrecendo e vira pó. Esse é o processo. A palavra de Deus fala lá no Salmo 90 e compara a vida natural do ser humano a esse mesmo processo. O ser humano é como uma erva, né? Ela nasce, cresce, amadurece e morre, murcha e cai. No processo espiritual é diferente. O processo espiritual, ele não tem a queda, ele só é crescente. A maturação espiritual nos leva, irmãos, a mover do trato sobrenatural de Deus para conosco. Ou seja, é a maturidade da vida espiritual. É um processo de tratamento integral. Não é só na nossa vida espiritual que Deus trata, mas enquanto estamos aqui, nós também crescemos espiritualmente, avançamos, inclusive nas coisas mais comezinhas da vida, como da nossa subsistência. Deus vai abrindo portas, vai nos preparando para aproveitar as oportunidades, vai nos dando condição, inclusive, de criar mais ainda oportunidades que nos beneficiem, porque estando equilibrados e tratados naturalmente, a nossa vida espiritual também continuará crescendo. Mas uma coisa fantástica do trato da vida no que diz respeito ao natural é que a nossa vida natural ela se torna equilibrada quando espiritualmente nós estamos tratados, porque o Espírito Santo em nós é que frutifica o que nós necessitamos de equilíbrio. Gálatas capítulo 5, 22, fala lá, né, que a moderação ou o equilíbrio, domínio próprio, ele é fruto do Espírito, não é de nosso esforço, mas é da nossa entrega, na nossa renúncia de vida à vida de Deus em nossa vida. Então, se eu quero ter uma vida equilibrada, eu preciso que o Espírito Santo esteja em mim, para que estando na minha vida, ele venha frutificar o equilíbrio, e aí todas as áreas da minha vida, inclusive a vida de maturação espiritual, se torne crescente. O processo, então, de tratamento integral de Deus, ele nos promove a virtude que vai nos levar a discernir o que é bom e o que é mal, o que é santo e o que é profano, e nos ilumina acerca dos planos de Deus para a vida. A nossa atenção não pode estar centrada no resultado quando se trata disso. Tem muita gente que equivocadamente faz isso, começa a olhar os resultados que vão acontecendo na sua vida natural. Ah, se isso não está acontecendo, Deus não está me abençoando. Se aquilo outro não está vindo, é porque Deus não está olhando por mim. Puxa, eu sou tão fiel, financeiramente as coisas não vão para mim acontecendo. Cuidado com isso, porque o espiritual não se traduz no resultado natural, mas é o contrário. É o espiritual que faz resultado no natural. Quando invertemos isso, nós perdemos entendimento do que é o processo de maturação. A nossa atenção, portanto, não está no natural, ela deve estar focada no espiritual. Então, qual é o espiritual? É o processo, é a caminhada. Diz Jesus em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a nossa vida em Cristo é o processo de nosso relacionamento com Ele, é que deve estar o nosso foco. Quando eu me centro no processo de relacionamento com Jesus, ou seja, na caminhada com Cristo, na minha vida de Deus, né, que Deus está demonstrando em mim, vivendo em mim, no processo de tratamento de estada com Jesus, é que as coisas vão acontecendo. Então eu tenho que estar focado na minha vida de relacionamento com Jesus. O processo de maturação, portanto, é a caminhada em Cristo. Eu quero tratar aqui de alguns pontinhos só. Irmãos, isso aqui dava até um livro para se escrever. Mas eu quero tratar de uns pontinhos que nós precisamos dar atenção nesse processo de maturação espiritual. Primeiro é dar atenção na sua ciência, ou seja, no seu conhecimento de sua identidade. Quem você é? Não podemos esquecer, e se estamos esquecendo é porque nós não temos ciência.
Quando se esquece é porque é apenas informação. Porque ciência é um conhecimento compreendido. É o que se coloca dentro e produz resultado. 1 João capítulo 3, verso 1. Olha o que a palavra de Deus fala acerca de nós. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Que de fato somos. Repita comigo. Eu sou filho de Deus. Amém? Então vamos para Gálatas capítulo 3, versos 26 a 27. Gálatas. Olha o que diz aí. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestisse de Cristo. Ou seja, nós somos, está declarado na Bíblia. Nós somos filhos de Deus. Agora veja que o processo está em Cristo. Você foi revestido de Cristo. Jesus está em você. A palavra Cristo quer dizer ungido, você está ungido. Ninguém retira a unção de sua cabeça. Diga assim comigo, eu sou ungido de Deus. Tome posse disso. Está revestido de Cristo, fosse batizado, ou seja, nós somos mergulhados no Senhor. A questão toda, queridos, é que nós não podemos sair disso. Somos mergulhados no Senhor, somos revestidos de Cristo, portanto nós somos os filhos do amor. Essa é a nossa identidade. Porque Deus é amor. E sendo filhos do amor, voltando lá em 1 João capítulo 3, verso 1, a palavra nos diz que aqueles de fora, ou seja, os do mundo não nos conhecem. Não tem essa relação conosco, porque não conhece o amor. Não conhecendo a Cristo, não vai nos conhecer, no sentido de nos compreender. Como filhos do amor, queridos, nós somos incompreendidos no mundo. Somos considerados fanáticos, erráticos, loucos, estranhos. Somos estranhos para a família natural. Nós somos estranhos para aqueles que andam conosco nos relacionamentos de negócios. Povo esquisito, estranho, né? Eu lido com algumas pessoas que não têm muito trato de farpa na língua, nem mesmo de comportamento, e eles ficam sem jeito quando estão com a gente. Por quê? Porque nós ministramos Jesus. Eu estava ontem num evento de advogados, e a conversa deles é vinho, vodka, bebida, reuniões com esse tipo de situação, maçonaria. E quando estão comigo, né, aí já as conversas mudam. Ô pastor, vamos para a igreja, com uma hora dessa vou fazer uma visita na sua igreja. E eu louvo a Deus que nesses dias aí eu passei a ter mais relacionamento com um dos advogados, e ele era um fumante inveterado, mas toda vez que eu chegava ele apagava o cigarro. E eu vou falar para ele, rapaz, tem que cuidar da sua vida, da sua saúde. Mas você sabe que só Jesus vai te libertar desse vício. Não, eu vou na sua igreja, eu vou na sua igreja, eu vou na sua igreja, era a promessa dele. E esses dias agora, ele nunca veio aqui, mas ele foi numa igreja e se converteu. Levaram ele lá, não sei o que aconteceu, que ele foi parar numa igreja, que acho que a gente estava fazendo uma campanha política e foi parar numa igreja aí, junto com o pessoal. Aí agora, dia 13,
Próximo domingo pela manhã ele vai ser batizado lá na igreja lá. Quando nós estamos no amor e influenciando no amor, irmãos, Deus vai nos usando no reino, não importa a nossa atuação, mas é o processo, é o Espírito que testifica na vida das pessoas. Então, a nossa vida no processo de caminhada com o Senhor, além de termos consciência de que nós somos filhos de Deus e fomos filhos do amor, a nossa vida deve ser de obediência. Não é uma obediência cega, é uma obediência consciente, planejada, intencional, vida decidida de relacionamento com o Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. O apóstolo Pedro, dando orientação à igreja exatamente sobre esse processo de caminhada e maturidade espiritual, olha o que ele diz: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Não se molde naquela vida antiga, não. Não podemos ficar encaixotados na nossa consciência antiga, irmãos, e a luta contra o desejo pecaminoso só é vencido quando nós nos entregamos ao controle do Espírito Santo. É dizer não para a carne e seus desejos. É realmente fugir dos laços do inimigo. Poucos dias atrás eu citei aqui José, e volto a repetir a citação de José no Egito, né? Quando ele estava na casa do Potifar, e eu gosto de brincar aqui, como brinquei há poucos domingos atrás, a Patifa partiu para cima dele. Olha o que José fez. Ela o agarrou e arrancou as roupas dele. Eu fiquei pensando, mas como que ela teve a condição de chegar bem pertinho de José a ponto de tirar o manto dele? É porque José já estava caindo. José era um homem comum como qualquer um de nós, irmãos. Imagina uma odalisca daquela lá, uma mulher igual uma Cleópatra, de um menino, coitado, novinho, que não tinha nenhuma vivência. Estava sendo seduzido. Mas imediatamente ele lembrou de quem ele era. Irmãos, o importante é no processo nós olharmos o processo. Não perder a nossa identidade. Pode até ser que já estamos com um pé no laço, mas nós podemos largar alguma coisa, alguma perda. Não caia na cilada do inimigo. Certo é que José agradou o coração de Deus. Considerado para a mulher um covarde, para Potifar um traíra, para os outros um desonesto, mas para Deus, dentro do processo de maturidade para chegar a governar o Egito, ele estava no centro da vontade de Deus, dizendo não para o pecado, sendo obediente e leal ao Senhor. É isso. É o que Deus quer de nós. Não podemos viver na ignorância, mas com consciência. Quando temos, então, consciência, ciência de que somos filhos do amor, estamos em obediência ao Senhor, sabe o que nós temos de Deus? A aprovação do Pai. Isso é fato. Romanos capítulo 8, verso 16, fala que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É Ele quem diz, Ele quem nos aprova. Nós temos consciência, Ele fala dentro de nós. Você é meu filho. Como eu tive a experiência aqui agora, quando eu estava questionando de ser júnior. Romanos 8,16. Temos que guardar isso, irmãos. Agora, dentro do processo de maturação, ou seja, andando, crescendo com esse entendimento que nós somos os filhos de Deus, nós vamos tendo consciência de nosso propósito e papel no reino de Deus.
Nós não vivemos e não estamos no reino de Deus por acaso. Repita comigo assim: onde estou, eu represento o reino de Deus. Diga à pessoa que está ao seu lado assim, ó, se atente a isso. Onde estamos, nós representamos o reino de Deus. Mateus capítulo 28, texto que nós conhecemos de cor, 19 e 20. O que diz? Põe na tela aí. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3 e... É o meu papel. Esse é o propósito de vida do Filho de Deus. Multiplicar discípulos. Quantas vezes já compartilhei isso aqui, né? Pessoas que ficam naquela, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que a vontade de Deus para a minha vida é tocar um instrumento, é participar do louvor, é pregar a palavra, é bater bateria, é ser um líder de célula, pastor? Irmãos, são funções. E no reino de Deus uma coisa fantástica, que não tem ninguém maior nem menor. Todos no reino de Deus têm funções similares, no sentido de equânime, na mesma posição, não tem hierarquia. No mundo espiritual de Deus, os anjos de Deus não têm hierarquia, ninguém é maior nem menor, são funções diferentes. É no império das trevas, é no mundo fora é que a hierarquia vem. Um é maior, outro é menor. Mas no reino de Deus, ao contrário, aquele que é o menor é o maior. Porque o próprio Cristo se fez menor do que todos. Veja bem, precisamos aprender com Ele. Então, quando decidimos viver o processo de maturação espiritual, nós nos submetemos ao tratamento de Deus em nossa vida. E a partir da fé nele, da fé em Cristo, no mergulho no divino, que nós nos colocamos sobre a submissão ao Senhor. E aqui entenda, submissão intencional e racional, com entendimento. Romanos 8. A palavra fala, ele testifica em nosso espírito. E aí quando ele testifica em nosso espírito, nós vamos para Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Intencionalmente, o Espírito Santo nos leva. Coloca aí para mim, Miguel, Romanos 12, 1 e 2. Para que todos possam acompanhar. Olha o que diz. Paulo fala: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto. Um entendimento. Olha o processo. Não sede conformados com este mundo, não vos conformeis a este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, pela renovação da vossa mente. Quando isso acontece, a maturidade espiritual, o processo de maturação vai acontecendo, nós vamos experimentar então a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tanta gente quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas não quer viver o processo de maturação. Não quer ser tratado pelo Senhor. Eu quero receber as coisas mastigadas. Eu quero ter tudo pronto. Irmãos, quem foca no final, esquece de que tem uma caminhada, tem um processo. Nós estamos nessa era de que todos ficam olhando os resultados. Tem jovem olhando o resultado, não querendo trabalhar.
não quer estudar, não quer focar, porque ele está olhando o resultado, ele vê as pessoas prosperando, ele já quer o resultado. Quais são as coisas fáceis para hoje ter resultado financeiramente, vamos dizer assim, na vida? Ser influencer, ir para o tráfico de drogas, ser algum famoso da internet, é por aí. Mas não é isso que leva à maturidade. Tanta gente que tem isso e não tem cabeça nenhuma. Faz cada coisa que Deus me livre. Qual vai ser o resultado? Qual o legado que vai deixar no final? Nós vemos aí alguns esportistas famosos. Esses dias aí agora, um cantor famosíssimo, milionário, está aí na televisão passando toda hora. Tal de, sei lá, Didi, sei lá. Meu Deus, cara, famosíssimo. Cinema, televisão, dinheiro, bilhões. Vai para a cadeia. Se for condenado, vai pegar prisão perpétua. Por falta de maturidade, consciência do que se é. Consciência do valor do que as pessoas representam. Quantos estão morrendo por causa disso? Quantos morrendo espiritualmente na igreja por falta de maturidade? Olham o resultado, não olham o processo de tratamento. Irmãos, não é pelo resultado que nós vamos para o céu, porque se Deus fosse olhar o nosso resultado, nós estaríamos no inferno. Mas são as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. Nós vamos pelo processo que Jesus enfrentou na cruz. Nós vamos para o céu por causa dele. Nesse entendimento, irmãos, nós precisamos tratar o nosso eu. João Batista foi o maior exemplo disso. João Batista, o profeta, pregou no deserto, a voz do que clama no deserto, multidões passaram aí atrás dele. De repente as coisas desandaram, porque ele começou a focar o resultado. Aonde foi parar? Na prisão, no calabouço. Porque ele era o profeta do deserto e de repente se tornou o profeta do palácio. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Deus vai nos dando as condições de sermos abençoados, de tornarmos visionários e com visualização dos de fora para nós. Principalmente você que está na liderança, nós que estamos à frente, nós temos que tomar cuidado com isso para não perder o propósito. João Batista saiu do deserto e foi para o palácio. Ele era o profeta que falava: olha, o machado está posto à raiz da árvore, qualquer que não produzir fruto, corta e é lançada no fogo, raça de víboras. De repente ele era amigo de Herodes. De amigo de Herodes, ele foi parar na prisão. E se não bastasse, estando na prisão, um dia ele mandou emissários a Jesus. E qual a crise de João? Irmãos, olha, todo ser humano não é porque é profeta, porque tem crise. A crise de João, passando pelo processo de tratamento para revigoração espiritual, não é? A crise dele. Manda perguntar a Jesus se ele realmente é o Messias que deveria de vir ou se não é. Mas como assim? Há pouco tempo atrás estava ele: eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. Agora ele estava mandando perguntar a Jesus se Jesus realmente era o Filho de Deus, o Messias. Qual a resposta Jesus manda para ele? Olha, os cegos enxergam, os coxos andam, mortos ressuscitam, e é anunciado a todos que é chegado o reino de Deus. Manda falar isso para ele. Aí, João capítulo 3, verso 30. Irmãos, quando nós somos confrontados pelo Espírito Santo no processo que vem testificar conosco quem nós somos, ele entendeu que o papel dele havia se encerrado. E aí então, João Batista diz o seguinte, João 3,30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Hã? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Exatamente essa é a nossa vida, irmãos. O Cristo Senhor precisa manifestar por meio de nós, Ele grande, nós
pequenininho. Mas entenda você, o processo de ficar pequeno é uma luta constante, todo dia. Nos diminuir, porque o nosso eu é terrível. Ele quer o lugar. O eu quer o lugar de Cristo. O eu quer o lugar de criticar. O eu quer o lugar de apontar erros. O eu quer o lugar do que ele acha, do que ele pensa, do que ele quer. O que nós precisamos, irmãos, no processo de maturidade alcançar é a atitude de servo. Amadurecimento a ponto de entender que nós somos servos. E eu quero trazer aqui, o que há pouco tempo atrás a pastora Elida compartilhou aqui, acerca da vida de um homem que teve dificuldade de entender a posição de servo. Ele era um privilegiado. E você também é um privilegiado de Deus. Nós somos privilegiados. Mas nós temos que entender o nosso lugar. Enquanto não amadurecemos para entendermos qual é o nosso lugar, irmão, nós vamos perdendo oportunidades lindas de Deus em nossa vida. Em Hebreus 11, versos 33 a 34, fala deste homem. Olha onde ele foi parar, porque depois amadureceu. Diz aí, ó, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estrangeiros. Meu Deus. Quem era esse homem? Tem vários deles aí. Aí está lá na Bíblia. Sansão, Jefité. Homens, diz a Bíblia, dos quais a terra não era digna. Mas eu quero focar em Sansão. Sansão foi privilegiado. Você vai encontrar em Juízes, do capítulo 13 até o capítulo 16, a história deste homem. Nasceu separado. A palavra era kadosh. Ele era corbã, ele era oferta ao Senhor. O desígnio era, será separado, diferenciado de todos. A dieta dele será diferente, ou seja, não vai comer qualquer coisa, não vai chegar navalha nos seus pelos, não vai vestir roupa comum, vai ter um voto, que os pais fizeram para ele, voto nazireu, diferenciado. O Espírito do Senhor era sobre a vida de Sansão, que coisa tremenda. Este moço, criado para ser um líder de Israel, numa época em que o Senhor falava e o povo não ouvia, então ele levantou um libertador, um julgador. Opressão dos filisteus, povo terrível, difícil. Israel não exterminou e até hoje eles passam problemas, está lá na faixa de Gaza. Era exatamente na faixa de Gaza, em Gaza, que os filisteus governavam. Dominavam Israel naqueles dias e Deus levantou Sansão. Mas Sansão, queridos, durante o processo ele teve muitas oportunidades de ser libertador de Israel em várias vezes. Só para você ter uma ideia, uma queixada de burro em um só enfrentamento com o exército inimigo, como diz ali, dizimaram exércitos, ele matou 1000 homens, com um pedaço de osso de um queixo de um burro. Mas tinha uma coisa que Sansão, olha que lindo isso, venceu, promoveu uma grande derrota aos filisteus, mas ele não poderia ter feito. Irmãos, olha, não subestime uma pequena regra do reino de Deus. Sabe, quem tinha voto nazireu não podia tocar em nada que era imundo. Não podia tocar em cadáver. Ele tinha o voto.
Sansão pegou uma queixada de burro, um osso de um cadáver. Ah, mas ele matou 1000 homens com isso. Glória a Deus por isso. Mas não podia ter feito. Ele podia ter enfrentado só com a mão. Ele poderia ter enfrentado com um pedaço de pau. Ele poderia ter jogado pedra. E o resultado seria o mesmo. Cuidado, lembra que eu falei aqui do foco no resultado? O nosso foco tem que ser no processo. Não podia tocar em nada imundo. E ele tocou no cadáver do burro. A vitória foi tremenda, foi maravilhosa, mas quando nós quebramos uma regra do processo, irmãos, nós abrimos uma brecha para o inimigo. Foi tocado então na paixão efêmera, foi deitar com uma prostituta. Em outra ocasião, olha que lindo isso, quem já ouviu essa expressão de Sansão no momento do banquete que ele quis casar com uma mulher dos filisteus? Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Olha que lindo isso. Todos conhecem, chama o enigma de Sansão. Ele promoveu isso na festa do banquete, desafiou lá para tantos vestidos, tantos negócios de ouro, quem descobrisse. Olha o problema de novo. Irmãos, tem coisas que acontecem em nossa vida, são recorrentes, e nós quebramos o processo sempre no mesmo ponto de fraqueza. Você vai entender o que eu estou dizendo. Estava Sansão andando, de repente viu um leão, e o leão avançou sobre ele, e a Bíblia fala que era um leão novo, ou seja, na plena força, e ele rasgou o leão pelo meio, como se rasga um cabritinho. Você imagina um negócio desse, pegar o leão pela boca e rasgou o leão pelo meio, de dentro para fora. E jogou a carcaça do leão lá e foi embora. Passado algum tempo, volta Sansão pelo mesmo caminho, se lembra do feito. Uau, matei um leão, rasguei ele pelo meio. Deixa eu ver como é que está. Chegou lá na carcaça do leão, sabe o que aconteceu? As abelhas vieram, fizeram uma colmeia e estava cheio de mel. Sansão vai, pega uns favos de mel do cadáver, bebe do mel, leva para sua casa e cria um enigma na sua cabeça, sua ruína. Não podia tocar no cadáver. E o pior, ele não só tocou, como comeu dentro do fruto do cadáver. Olha como o pecado é um processo também, irmãos, que vai nos afundando. A palavra de Deus fala em Isaías capítulo 1, bem-aventurado é o homem, ou seja, muito abençoado é o varão. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Você vê que são degraus. Não anda no caminho, não detém e não assenta. Ele começa a andar, depois começa a parar, e depois já se senta e se acha confortável. O processo é meticuloso quando se trata do caminho do Senhor, irmãos. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Ele é estreito. Por isso é para poucos. Não podemos focar nos resultados. E o que aconteceu com Sansão? Exatamente por ser tomado pela paixão, foi lá seduzido pela moça, contou o segredo para ela. Ah, você não me ama, e acabou que desencadeou numa desgraça. Sabe qual foi a desgraça? É que ele matou a família da moça, posteriormente. Colocou fogo em toda a plantação dos filisteus. Mas o pior de tudo é que as raposinhas, que não tinham nada a ver com o negócio, ele colocou fogo no rabo delas. Literalmente, irmão, isso é fogo no rabo. Colocou fogo no rabinho das bichinhas. Marrou e soltou. O que as raposinhas tinham a ver com isso, irmão? Maldade com os animais. Mas quer colocar fogo? Só era colocar fogo lá que espalhava tudo. Mas irmãos, o pecado é terrível. Você perde a visão
do que Deus está fazendo. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Olha o que Deus fala acerca da obediência. Quem dera, olha Deus lamentando sobre o povo de Israel, quem me dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Por causa dessas decisões erradas de Sansão, ele foi parar com uma amante, uma mulher por nome de Dalila. A Bíblia fala que ele se envolveu com 3 mulheres. Ele foi parar com essa Dalila. Nós conhecemos o que lhe aconteceu. Teve seu cabelo cortado e foi parar no templo de Dagom para ser insultado. Mas o fantástico de Sansão nesse último momento, e a Bíblia fala que os feitos de Sansão foram tão grandiosos que nenhum outro foi tão grande quanto nesse último ato de sua vida, quando ele pede um menino para que o colocasse bem no centro do templo onde estavam as colunas. Isso quer dizer que Sansão estava no púlpito do templo de Dagom. Era um templo oval, ou meio arredondado, no meio era onde faziam os sacrifícios, a estátua, e ele estava lá para ser chacota. O Deus de Israel que estava nele não é nada. Mas ele pede uma criança que o conduzia. Tem alguns que dizem que era um anão, porque era aquelas de fazer aquelas chacotas com os prisioneiros, e pede para colocar para ele se apoiar nas colunas do templo. E ele derruba o templo todo em cima dos filisteus. Era um dia de festa a Dagom em cima dele. A Bíblia fala que ou seja, no ato da morte, ele matou mais inimigos do que durante toda a vida. Mais de 3.000 morreram naquele dia. E isso é comprovado arqueologicamente, tá, irmãos? O templo em Gaza, onde ele derrubou, tem lá as ruínas. Mas que final triste, dolorido. Aquele que foi escolhido por Deus desde o ventre para ser um rei, para ser um líder histórico, morreu na mão dos inimigos? Porque durante o processo não se atentou para quem ele era. Mas pelo menos no final, a oração de Sansão é fantástica. E eu quero que você preste bastante atenção. Ele diz: Senhor, olha para o teu servo por uma última vez e lhe dê a força do Senhor. Olhe para o seu servo pela uma última vez e lhe dê a força do Senhor. Irmãos, é do Senhor que vem a força. Nós somos o seu servo. Qual foi o problema de Sansão? Ele contou uma mentira para Dalila. Enrola meu cabelo, faz trancinha, coloca chuquinha, pinta, sei lá, tantas coisas que ele falou. No final ele falou: corta. Irmãos, mas a força dele não era no cabelo, como muita gente fala. A força dele, no final ele entendeu: olha para o teu servo uma última vez e dá a força do Senhor. A força vem do Senhor. Maturidade, entendimento de quem é o papel. Enquanto não temos isso, queridos, sabe, nós vamos fazendo as coisas achando que nós temos condição, que eu sou fiel, porque eu estou na igreja, porque eu estou servindo, porque eu sou um líder, porque eu estou fazendo isso. Irmãos, é tudo do Senhor. Precisamos crescer nisso. Você tem talento, é do Senhor. Você tem bênção,
é do Senhor. Você tem recurso? É do Senhor. Passe a ser também servo do Senhor, porque as coisas vão acontecer. Final do versículo 29 de Deuteronômio 5. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Você quer que tudo vá bem com você? Sim ou não? Levante sua mão e diga: amém. Eu quero. Então, meu irmão, minha irmã, é o processo. Deixa Deus trabalhar a sua maturação. Nunca seremos totalmente maduros, porque nós vamos estar no processo para sempre. Mas nós vamos crescendo de glória em glória. Que Deus prospere essa palavra na sua vida. Mas se entregue ao processo.